Boa noite, graça e paz, Igreja Multiforme. Graça e paz, saúdo os amados com a graça e a paz. E temos esse costume, geralmente o pessoal fala, vocês cumprimentam diferente, né? É a graça e a paz, assim, porque o apóstolo Paulo, ele, em suas cartas, ele diz a graça e a paz. A graça para os gentios e a paz para os judeus, né? Nós somos escolhidos, povo adquirido, e a graça nos envolve e a paz nos alcançou. Então, graça e paz para você, uma boa noite. Bom ter você novamente conosco nessa noite, e cada dia mais pessoas envolvidas aí para transmitir a palavra, né? Adorar o Senhor. Agradecer aí as meninas aí que agora as nossas repórteres, né? E temos novidades ainda, temos que aproveitar as oportunidades e não só ficar nos lamentando pelas coisas ruins que acontecem, mas aproveitar as oportunidades para evoluir, para crescer. E eu quero te convidar a crescer conosco, a crescer na vida, a ser abençoado cada dia mais. E como você viu aí, pelo banner que estava na sua tela, o tema dessa noite é anormal. Anormal. Quando Deus nos conduz para além da normalidade. E eu quero perguntar para você, quanto nós somos normais? Você conhece alguém que não é normal? Você sabe de alguém, ou você mesmo tem alguma mania, ou alguém com quem você convive tem alguma mania que você fala, ele ou ela não é normal? Se tiver, comenta aí. Comenta qual é a mania ou o que não é normal. Eu vou te dar um exemplo. Você conhece alguém que come macarrão com farinha? Né? Alguém que come pão com feijão? Sei lá, alguma outra coisa que você acha diferente, fala, essa pessoa não é normal. Né? Pessoa que quando está aquele frio danado, ela está sem blusa. Ou quando está aquele calor, ela vive de blusa. Você conhece alguém assim? Coloca aí no comentário aí e fala assim, essa pessoa não é normal. Fala assim, eu acho que o Wesley não é normal. Tá um sol danado e ele está lá de blusa e capuz. Então me ajuda aí, porque o tema hoje é a normalidade. Né? Então às vezes a gente acha que é normal, mas eu vou dizer para você, ninguém é normal. Nós nos esforçamos para parecermos normais. Então quando você vai numa entrevista de trabalho, de emprego, você coloca uma roupa adequada para aquele momento, para aquela ocasião, porque você quer se parecer normal para aquilo que você está se propondo a trabalhar. Né? Então nós nos adaptamos. Né? Agora, se você encontrar a pessoa na sua tranquilidade, agora o povo está de quarentena, chega sem avisar na casa de alguém que você vai ver as manias. Né? Tem gente que tem cada mania estranha. Então eu quero falar hoje sobre sermos anormais. Deus nos move para alcançarmos coisas novas. E então, inclusive, tem uma pessoa aqui, eu vou colocar um vídeo para você, eu achava que ele era normal. Porque a gente via, né, pelos cultos na igreja, eu achava ele tão normal, uma criança tão quietinha, tão bacana, mas olha só, você vai julgar e me dizer se essa pessoa que vai aparecer na sua tela é normal. Dá uma olhada aí. Cara, eu fiquei pensando aqui e eu descobri que eu sou bem normal, sabe, cara? Todas as pessoas falam que ninguém é normal aqui nesse mundo, mas eu acho que eu sou bem normal. Normal? Sim, cara, eu acho que eu sou bem normal. Sim. Ah, cara, eu descobri que você não é normal. Nós todos somos anormais, não normais. O que você acha? O que você acha? Eu achava ele tão tranquilinho, aí eu fui olhar no canal que ele tem no YouTube, no Instagram, eu fui falar, rapaz, esse menino não é normal. Não é normal. Ele vai além disso. Ele é mais que especial. Né? Então, Marco Aurélio, obrigado aí. Então, inclusive, vai lá, inscreva no canal dele lá, depois, lá, curte lá, ele é muito criativo. E analisando um pouquinho o Marco Aurélio, não só ele, mas toda a família, né? Família também tem um quezinho de fora da caixa, né? Aurinés, crianças, todo mundo lá. Mas para bom, pro lado bom. E eu fico pensando, será que é só o Marco Aurélio? Será que nós também, cada um de nós tem um pouquinho de anormalidade?
E por que eu vou falar desse tema? Coloque aí no comentário o que você acha. Qual que uma coisa que você faz que não é normal. Só você faz, o povo, quando ouve o que você está vê que você está fazendo, acha que não é normal. Por exemplo, o crente tem a mania de falar sozinho, de falar com Deus. Ou às vezes você chega e comenta com alguém assim, ó, Deus falou comigo. Aí a pessoa fala assim, esse cara é estranho. Como Deus falou com ele? Quem é para achar que Deus está falando com ele? Ou então, quem aqui já é mais pentecostal, já se pegou falando em língua no meio das pessoas, e as pessoas olham e falam assim, que isso? É maluco? É quase isso. Mas eu quero compartilhar com vocês essa palavra sobre ser anormal. E no processo que Deus nos conduz para a lei da normalidade. Digo isso no momento onde que todos nós, ou conversando com várias pessoas, eu ouvia a mesma coisa, dizendo assim, não vejo a hora das coisas voltarem ao normal. Como foi na abertura do culto, eles compartilham assim, eu tenho, não vejo a hora, eu aguardo quando os cultos voltem e as coisas voltem ao normal, que a gente volte novamente a se reunir como igreja, abraçar, cumprimentar, adorar o Senhor juntos, aqui na igreja, apagar as luzes e você se entregar em adoração, voltar à normalidade. E sempre quando as coisas saem assim do programado, o que nós esperamos é que as coisas voltem à normalidade. Agora, além da nossa vontade, existe a vontade de Deus, que está acima da nossa. A questão é, será que nós vamos voltar ao normal depois de tudo isso que nós estamos vivendo? E eu posso te dizer, nada será como antes, pois Deus está fazendo coisas novas na terra. Deus está fazendo coisas novas na terra. E quando eu digo isso, eu digo de toda escala. Na escala macro, o que Deus está fazendo com a humanidade, e na escala micro, o que Ele está fazendo na minha vida em particular. Eu seria egoísta demais em dizer para vocês, por exemplo, que tudo isso que está acontecendo é para que a igreja multiforme, por exemplo, se adeque às novas tecnologias e passe agora a transmitir cultos, a produzir conteúdo para a internet. Então, se eu penso que tudo que Deus está fazendo no mundo é para que nós, a igreja multiforme, passe a adequar-se a isso, eu estou dizendo que centenas e de milhares de pessoas estão morrendo porque Deus queria falar conosco para que a gente se adequasse a essas situações. Então, seria muita pretensão dizer isso. Mas toda essa questão trágica, inclusive das mortes, tudo que tem acontecido, além de Deus dar oportunidade, micro, para mim, para a igreja, Ele está falando, Ele está ministrando sobre as nações. Porque o que Deus faz tem efeito nas nações e tem efeito na minha vida e na sua vida. Sim, o que Deus está fazendo também tem a ver comigo, também tem a ver com você. E tem a ver com as nações. E eu quero, então, compartilhar com vocês esta mensagem de hoje, para dizer que talvez, e é muito provável, que nada mais volte ao normal. É tempo de vivermos a anormalidade. É tempo de rompermos com o cotidiano, de rompermos com a rotina e passarmos a buscarmos coisas novas que Deus tem para as nossas vidas. E para isso, quero mostrar para você um texto. Não, Teoese, não é esse ainda. Tá? Eu vou mostrar um texto para você aqui, eu vou ler que está lá em Êxodo. Quero que você abra a tua Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 3. Êxodo, no capítulo 3. Se você está assistindo aí no seu celular, você tem a possibilidade de assisti-lo na posição horizontal ou vertical. E tanto uma quanto outra, dá para você deixar aí ativos os comentários, para que você participe dos comentários. E quando nós estamos aqui compartilhando, versículos serão colocados no comentário. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia também. Participe conosco aí, cultuando ao Senhor. Êxodo no capítulo 3. Olha só, versículo 7. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito,
e também tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, de onde manam leite e mel. Olha só, há 400 anos atrás, antes desse texto que nós estamos lendo agora, Deus ele impôs fome sobre a terra. E todas as nações estavam sofrendo com essa fome. Mas Deus havia falado com José para que ele estocasse alimento, para que o povo suportasse o período de seca e de fome. Então, por conta disso, todas as nações vinham ao Egito para buscar ali sustento e alimento. Por isso, também foi ali a família de José e ali encontrou abrigo. Então, a família de José foi acolhida e ficou ali, então, morando no Egito. E nesse momento, o Egito se tornou um lugar agradável de se viver. Porque ali eles encontraram morada, ali eles fizeram amigos, ali eles constituíram família, ali eles aprenderam a cultura, ali eles aprenderam mais sobre culinária, e então eles se estabeleceram no Egito. Foram passando os anos, e eles foram conquistando espaço, e tinha um bairro, um lugar somente deles, onde eles ali podiam também viver a sua cultura. Mas quando chega o momento, Faraó, ele começa a se incomodar, nós vemos no capítulo 1 de Êxodo essa história, com a quantidade de hebreus que estava surgindo no meio dos egípcios. Então ele começa ali uma perseguição sobre os hebreus. E nos últimos 40 anos, então, desde esse versículo que nós lemos, começa uma opressão, onde eles eram escravos no Egito, só que eles viviam uma vida tranquila. Os senhores do povo, aqueles que mandavam sobre o povo, eles trabalhavam, né, o povo trabalhava e recebiam um salário. E além do salário, eles tinham uma terra onde eles plantavam, eles tinham os animais que eles cuidavam, e ali eles viviam uma vida tranquila. Só que com a opressão ali dos feitores, como diz a palavra, eles passaram a ter que produzir mais ainda tijolo, né, para fazer as obras lá no Egito, e eles tinham menos tempo para produzir o seu próprio alimento e viver a sua vida. Então começou a ficar pesado, as coisas começaram a não dar certo. Lembra muito quando alguém começa um trabalho novo, começa a ganhar um salário bom, e aí então ele está feliz, então ele está acomodado ali. Mas à medida que passa o tempo, as exigências aumentam, as responsabilidades aumentam, e o custo-benefício do que ele está fazendo começa a não valer a pena, então ele quer sair dali. E muitos de nós que trabalhamos, às vezes falamos assim, eu sou um escravo nessa empresa. Ou muitos dizem assim, eu sou um escravo dentro dessa casa, eu sou um escravo dentro desse relacionamento, né? Eu sou um escravo na igreja, porque aumentou o trabalho e parece que ali você não tem menos tempo para a tua vida, para fazer as tuas coisas. Mas o povo estava vivendo uma opressão de escravidão verdadeira. E então, eles começam a reclamar. E não só isso, eles começam a clamar a Deus, porque havia muita opressão sobre eles. Então, chegamos a esse texto do Êxodo, capítulo 3, versículo 7, onde Deus, então, ele diz que ele viu, que ele ouviu e que ele desceu para mudar aquela realidade. Ou seja, fazia 400 anos que o povo já era escravo, mas nos últimos 40 anos a opressão aumentou. Então, a partir daí, eles começam a orar. Nós vamos lembrar que o povo demorou 40 anos para atravessar, para sair do Egito e chegar até a terra prometida. 40 anos. Mas lembrando que por 40 anos antes disso, o povo clamava e orava pedindo por libertação. E Deus, eu quero deixar essa palavra para você. Deus ouviu a oração daquele povo. Deus viu o sofrimento daquele povo. E Deus interveio naquela situação. Eu quero dizer que por mais que às vezes você ache que está demorando, que Deus não está entendendo, mas Deus está vendo, Deus está ouvindo, e Deus, ele age na hora certa. Então, a libertação, Moisés,
ele é fruto da oração do povo. Ele é resultado de um clamor. E Deus chama então Moisés para ser resposta dessa oração. Quem sabe você não é a resposta da oração de alguém? Quem sabe não foi para isso que Deus te levantou? Porque um dia alguém clamava e Deus te colocou para que você seja a resposta na vida dessa pessoa. Muito do que nós vivemos hoje é resultado das nossas orações. Há quanto tempo nós não orávamos como igreja, você como um indivíduo, para que Deus fizesse a justiça na nossa nação? Há quanto tempo nós não orávamos como igreja, pedindo para que não houvesse corrupção, para que o que estivesse escondido viesse a ser exposto? O que nós vivemos hoje é fruto da nossa oração. Mas, para vivermos a libertação plena, porque é o seguinte, o povo, ele foi até liberto do Egito, só que eles não tinham uma terra para morar. Então, às vezes, o povo ele pode sair, ter uma aparente liberdade, só que ele ainda continua escravo da situação. Então, para que a gente possa viver uma libertação completa, nós devemos estar dispostos a abrir mão de costumes de escravo. Para que Deus não queria só libertar aquele povo geograficamente. Deus apenas não queria tirar o povo do Egito e colocar em outro local. Mas o Senhor não queria só isso, Ele queria libertar o coração, Ele queria libertar a mente. Deus não quer apenas nos libertar de situações, de lugares e pessoas, mas Ele quer libertar a nossa alma, Ele quer libertar o nosso espírito, Ele quer nos libertar de tudo aquilo que nos prende ao mundo e ao pecado. Para isso, precisamos fazer também a nossa parte. Para vivermos o novo de Deus, precisamos adotar uma nova postura. Todo aquele que orava, e Deus atendendo a oração, o tirou do Egito. Aqueles que não tiveram uma nova postura, ficaram no deserto e morreram. Ou aqueles que não estavam dispostos a viver uma nova identidade, eles voltaram para o Egito. Porque para que a libertação, para que o novo aconteça, existe um processo de transição. E nós temos que ser fiéis e permanecermos nesse processo para vivermos toda a libertação. Tem pessoas que começam uma obra, mas não concluem. Você pode começar a construir a sua casa e você entrar nela, mas ainda não tem reboco, ainda não tem telhado, ainda não tem alguma coisa. Você olha para ela, você sabe que está inacabada. E é mais difícil você terminar estando nela do que quando você se esforçar para terminar, para entrar nela concluída. Deus começou uma obra na nossa vida, Deus começou uma obra na sua vida, só que nós temos que ir até o fim. A questão é que pessoas começam projetos, começam propósitos com Deus e começam bem. Só que antes de se completar aquilo que Deus havia estabelecido, elas ou morrem no caminho, como morreram os egípcios no deserto, ou muitas delas escolhem voltar para o Egito, porque achavam que o Egito é melhor do que o processo para viver o novo de Deus. E o que eu tenho para dizer para você hoje, que nada mais será normal na sua vida, porque o novo de Deus é algo extraordinário, coisa que jamais, nunca nós pensamos ou já vivemos. E o que acontece quando nós chegamos em momentos como esse, que as coisas mudam na nossa vida, e a gente então, primeira coisa, que a gente passa a sentir falta e a desejar coisas que antes nós nem notávamos. Eu vou dar um exemplo para você, uma ilustração. Diz a lenda que havia um fazendeiro, e esse homem, ele se incomodava com a casa que ele vivia. Ele julgava que a casa dele era muito pequena, ele tinha que ampliar a casa dele, era muito apertado. Então, passando um sábio, ele foi consultar com o sábio e falou assim: eu quero mais espaço, eu preciso viver melhor, essa casa está pequena para mim, o que você me aconselha? E aí então o sábio falou assim: eu te aconselho o seguinte, pegue as galinhas que estão lá fora e coloque para morar junto com você.
E aí aquele fazendeiro pensou, poxa, eu achei que ele ia falar para mim construir uma outra casa, ou então procurar uma outra fazenda. Ele pediu para colocar as galinhas para morar comigo. E aí então, passado uma semana, aquele sábio de novo passando por ali, e aí ele fala, como está? Eu falei assim, como está? Está pior do que antes, porque antes já estava apertado, agora imagine com as galinhas. E aí o sábio fala assim, então agora coloca também os porcos para morarem com você. Ele falou, mas como assim? Ele falou, faz o que eu estou te falando. Passado uma semana, então aquele sábio passando por ali, consulta aquele homem estava falando assim, não, piorou, porque além de mim, agora tenho porcos e galinhas, está muito apertado. E aí então o sábio falou assim, então faz a última coisa, traz agora também a vaca para morar com você. E aí ele obedeceu. Então, passado uma semana, aquele sábio volta naquele lugar. E aí então, ele está lá, no lado de fora da casa, porque ele não aguenta ficar lá dentro. Cara, piorou tudo, porque agora, além de pouco espaço, tem uma sujeira danada dentro de casa. Você não me ajudou, o que eu faço? E aí então, aquele sábio disse, agora você tira todos esses animais de dentro da sua casa. E aí então, tirou o animal. E aí na outra semana, quando o sábio passou, e ele falou assim, e agora, como está a sua casa? Eu falei assim, agora está uma maravilha, anda limpa e com bastante espaço. Obrigado, porque você realmente é um homem sábio. O que nós percebemos com essa história, é que às vezes nós nos sentimos incomodados, desejando coisas, mas desprezando aquilo que é simples e importante para a nossa vida. E só quando nós então perdemos aquilo que é simples, é que nós vamos dar valor. Às vezes, nós só damos valor às coisas quando nós perdemos. Às vezes, nós vamos dar valor à liberdade quando nós perdemos a liberdade. Porque tem pessoas que são livres para criar, livres para viver, e elas preferem praticar o crime, e são presos então, e ali eles, privados da sua liberdade, vão dar valor, o que é sair de casa, ir no quintal, e até uma padaria. Como isso é maravilhoso. Tem pessoas hoje, irmãos, que sentem falta do feijão da mamãe. Tem pessoas que sentem falta do cheiro da chuva. Tem pessoas que sentem falta de coisas simples. Tem gente que está me ouvindo hoje e sente falta da experiência com Deus. Sabe por quê? Porque enquanto estava na igreja, reclamava do irmão que falava do outro, reclamava disso, reclamava daquilo outro, mas agora que estão fora da casa do Senhor, sentem falta da presença e da comunhão da igreja. Então, às vezes nesse tempo de quarentena, ou que nós estamos aí afastados, nós começamos a sentir falta de coisas simples, que nós tínhamos, mas nós não dávamos valor. Mas Deus, Ele estava fazendo uma mudança com o povo. E agora Deus ouviu o clamor. Vocês não vão mais ser escravos. E Deus diz assim, levarei vocês para uma terra que emana leite e mel. Uma terra farta, uma terra linda. Deus tem preparado para mim e para você. Você sabe disso. Deus tem promessas maravilhosas para nossas vidas. Mas enquanto a gente está debaixo de prisão, a gente não consegue perceber ou sonhar além dos muros, mas Deus é aquele que intervém na nossa vida, e Deus está fazendo isso na história. Agora, quando nós abrimos mão para vivermos algo novo, assim como esse povo, que Deus tinha tirado do Egito, depois das pragas, de tudo aquilo que acontece, quando eles saem do Egito, e eles estão fugindo, eles começam a ter medo, e eles começam a sentir que algo está de errado. E eu quero ler o texto, e eu vou pedir aqui para que coloque na tela também, Êxodo capítulo 14, versículo 10. Êxodo 14, versículo 10. Aqui Deus já tinha levantado Moisés, aqui Deus já tinha lançado as pragas, aqui então a última praga, que é a morte dos primogênitos, tinha acontecido. Faraó arrasado com a perda do seu filho, ele libera então os hebreus e eles partem. E quando eles estão chegando já ali à beira do Mar Vermelho,
acontece isso. Êxodo capítulo 14, versículo 10. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olhando e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. Aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhes tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Só aqui, por enquanto. Olha só, no processo de partida, de libertação, de viver o novo, quando eles estão indo em direção ao novo, o primeiro obstáculo, o primeiro desafio, o mar à frente e o exército de Faraó atrás, quando eles olham para trás, diz aqui que eles ficam aterrorizados, e aí eles começam então a duvidar e a questionar Moisés sobre: será é isso mesmo? Você não ouviu? Nós estávamos bem no Egito, o que nós estamos fazendo aqui? Deixa eu te dizer algo, não olhe para trás. Não troque a bênção de ser livre pelo conforto de ser escravo. Não troque aquilo que Deus tem para você pela comodidade de estar debaixo de escravidão. A droga pode até te acalmar, mas a liberdade vai te dar poder para você resolver o que você tem que resolver. A bebida, ela pode até te dar coragem, mas sóbrio você terá sabedoria. O pecado até te dá prazer, mas a santidade te conduzirá à eternidade, à salvação. Então, quando nós estamos caminhando, se a gente ficar olhando para trás, pensando em tudo aquilo que nós vamos deixar, diante de algo que ainda nós não alcançamos, o nosso coração vai vacilar. Porque quem caminha com Deus, caminha por fé e não por vista. Nós caminhamos em direção a algo que nós não vemos, mas nós cremos que nós chegaremos lá. Então é difícil viver coisas novas, porque quando nós saímos, ainda nós conseguimos ver aquilo que nós gostávamos, mas nós ainda não estamos vendo o que Deus tem para nós. Então, quando nós estamos ali, no processo, nós muitas vezes desejamos voltar. Desejamos voltar ao normal, enquanto Deus está nos levando para algo novo. Por isso que eu intitulei essa palavra de anormal. Nós não vamos voltar ao que a gente era antes. Nós vamos viver coisas novas. Porque Deus está fazendo coisas novas na terra. Deus está mudando o governo. Deus está estabelecendo novos fundamentos. Porque é tempo de despertarmos para o novo de Deus. Lá no versículo 10, ele diz que ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E diz assim: e aterrorizados, clamaram ao Senhor. O medo nos faz voltar à normalidade. É comum, por exemplo, pessoas que começam a caminhar com Deus, elas viviam debaixo de uma opressão, debaixo de algo terrível. Então elas encontram no Evangelho, encontram na igreja, encontram em Jesus uma porta onde ela pode sair daquela opressão. Então ela abandona aquilo e ela começa a caminhar com Cristo. Só que ela começa, então, chega um momento que ela percebe que vem desafios, que vem obstáculos, que o inimigo não vai deixar assim, não vai abrir mão dela facilmente. Então começa a vir as dificuldades. E quando ela se depara com dificuldades e está num lugar onde não é familiar a ela, a primeira coisa que a pessoa faz é olhar para aquilo que era normal para ela. Por isso que muitas pessoas preferem voltar ao vômito, porque pelo menos ela sabia o gosto que tinha o vômito. Então ela
com medo do que está pela frente, do desconhecido, ela se rende àquilo que ficou para trás, porque nós temos a tendência de, na hora da pressão, voltar à normalidade. Mas eu te desafio nessa noite, seja corajoso e permita viver o novo. As coisas jamais voltarão a ser como antes. Eu quero viver todo novo. Eu quero que seja, quando voltar à igreja aqui nos cultos, seja uma nova igreja, restaurada, renovada, animada. Que quando você voltar para a sua empresa, seja com desejo de conquistar, seja com desejo de fazer o melhor, porque assim que deve ser. Então, quando estamos pressionados, a nossa tendência é voltar à normalidade. Calma, que o Senhor tem coisas novas para nossas vidas. No versículo 11 e 12, ele diz assim: disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? É muito comum ouvir de pessoas que, quando começam a caminhar com o Senhor, depois de um tempo elas falarem assim: quando eu estava no mundo, parece que tudo dava certo. Agora que eu comecei a caminhar com Cristo, parece que as coisas ficaram mais difíceis. E ela passa então a desejar novamente aquilo que deixou para trás, porque ela já não sabe lidar com a situação. E segue ainda dizendo: já não lhe tínhamos dito no Egito, deixa-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Olha só que coisa horrível. Pessoas preferem ser prisioneiras e ter estabilidade do que ser libertas e confiar que Deus tem o melhor para elas. Olha que interessante. A gente está tão incomodado, como eu disse, com essa situação, e a gente está deixando de ver as oportunidades que o Senhor tem para nós. Nós estamos usando o nosso tempo para nada. E nós não estamos buscando, talvez, mesmo que nós estejamos aí sem trabalho, mas talvez seja a oportunidade de você buscar novas fontes, novos lugares, novas oportunidades que vão surgir quando as portas se abrirem. Muitas pessoas preferem ficar aprisionadas por conta do conforto. Vou te dar um exemplo. Deus falou lá para Abraão: sai da tua casa, da tua parentela, que eu vou te levar para um lugar onde eu ainda vou te mostrar. Então, Abraão, ele começa a se mover. Ele começa a se mover, mesmo sem saber para onde, mas em direção a algo que Deus tinha para ele. E aí, como eu já citei, em determinado momento da história, o povo hebreu, ele se vê acolhido pelo Egito. E ali no Egito, ele monta a sua base e se estrutura ali. E lá por 400 anos eles ficam estacionados. Tem pessoas, irmãos, que estavam desesperadas, viviam angustiadas porque estavam, por exemplo, desempregadas. E então lhe abriu uma porta de emprego. Então ela começou a trabalhar naquele lugar. Então ela respirou. Então ela ficou feliz. Só que passou o tempo e ela começa a reclamar. E ela entende que aquilo não está certo para ela. E ela começa a fazer as coisas mal feitas. E ela esquece que ali não é o fim. Que aquilo Deus trouxe só para trazer alívio para um momento. Mas tem coisas melhores que estão por vir. Existem pessoas, irmãos, que elas chegam num processo de crescimento da vida dela, ela quer estabilidade, mas quem diz que Deus quer estabilidade? Porque Deus tem mais e mais, e nós temos medo de mudança, porque nós preferimos estar debaixo de um ambiente seguro, do que se lançar à vontade de Deus. O Egito era provisório, mas a promessa de Deus era a nova Canaã. Ou melhor, era Canaã. O Egito foi um tempo de provisão de Deus, mas o que Deus tinha era uma terra que manava leite e mel. O mundo, ele é temporário, ele é provisório. A nossa morada eterna é espiritual. Nós não devemos nos conformar. Não é tempo de estarmos parados. É tempo de evoluirmos de alguma maneira. Eu vou dizer uma coisa para você. Até parado, você está em movimento. Sabia que a terra,
gira em torno do Sol. Então, a Terra ela está em constante movimento e ela faz um movimento giratório. E mesmo sentado, parado do jeito que você está mais ou menos a 100 mil quilômetros por hora. Você consegue sentir isso? Não, nós não conseguimos. Mas mesmo parados, nós estamos a mais de 100 mil quilômetros por hora, porque a Terra está girando ao redor do seu próprio eixo e ao redor do Sol. E se for comparar ao giro comparado à galáxia, a nossa galáxia, são mais de 1 milhão de quilômetros por hora que nós estamos girando agora. Ou seja, nem parados, ou melhor, até parados nós estamos em movimento. Não é tempo de férias, não é tempo de ficar estagnado, é tempo de começar a gerar para o Senhor. É tempo de começar a buscar no Senhor coisas novas. Os 40 anos que o povo ficou no deserto, não foi um tempo de estagnação, foi um tempo de mudança de mente, mudança de cultura, mudança de costumes. E quem abandonou os costumes do Egito, entrou na terra prometida. Mas aquele que não mudou a sua cultura, morreu lá no deserto mesmo. Então, quando nós percebemos que às vezes as coisas não estão acontecendo na nossa vida, não é porque Deus não quer, é porque nós estamos parados e não entendemos que é hora de mudança de mente. É hora de abandonar o pecado, é hora de abrir mão dos costumes do Egito, porque a terra está em movimento. Até o diabo, ele não descansa, ele não para de trabalhar, mas nós paramos, ficamos olhando as dificuldades e reclamando, e passamos a desejar até coisas do passado, porque nós não temos coragem para insistir naquilo que Deus tem para as nossas vidas. E eu quero desafiar você mais uma vez a permanecer firme, a caminhar conosco, a permanecer crendo, a permanecer se esforçando, porque Deus tem uma terra que mana leite e mel. Por mais que o que nós deixamos para trás, paraíso confortável, nem se compara com aquilo que Deus vai fazer. Nós não somos normais. E nós não voltaremos à normalidade, porque existem coisas novas. Lá no versículo 13, na sequência de Êxodo 14, Moisés, confrontado por aquele povo que questiona, melhor era estar, nós nem queríamos sair de lá. E agora, né, Moisés? Agora eles questionam, e agora? É como se não tinha túmulos lá, a gente vai ter que morrer aqui. Versículo 3, Moisés responde da seguinte maneira: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Duas coisas nós temos aqui. Ou melhor, 3 coisas podemos destacar. A primeira é: não tenha medo. Como não ter medo quando você está vendo que o perigo se aproxima? O medo só nos alcança quando nós não cremos. Ou melhor, quando nós acreditamos que aquilo que pode nos fazer mal é maior do que aquilo que pode nos livrar. O medo, por exemplo, você tem medo de cachorro bravo? Eu tenho. Você tem medo de leão? Eu tenho. Agora, quando você vai no zoológico, você tem medo do leão? Não. Por quê? Porque o leão está atrás das grades, você está protegido, e você confia que aquela proteção é mais forte que o leão. Por mais bravo e perigoso que ele seja, eu não tenho medo. Agora, se o leão estiver solto, e eu estiver ali na selva, ou no ambiente natural dele, o habitat natural, é lógico que eu vou ter medo, porque eu não há proteção. Quando o povo está no deserto, indo em direção à promessa de Deus,
ele olha e vê o exército do Egito, eles têm medo, porque eles conheciam mais a potência do exército do Egito do que o Deus que Abraão estava pregando para eles. Sabe por que você tem medo? Porque você conhece mais os desafios e mais os problemas do que você conhece a Deus. Eu não vou, de uma maneira irresponsável, declarar sobre a tua vida assim: a partir de hoje você não terá mais medo, e você, agora senti uma paz no meu coração, está resolvido. Não, você não quer ter medo? Conheça a Deus, porque quanto mais você conhece Deus, mais você sabe o tamanho de Deus, mais você olha para o teu inimigo e você não tem medo dele. Sabe por quê? Porque maior é Deus. Então eu não vou declarar sobre a tua vida: a partir de hoje você não terá medo, mas eu vou dizer para você: vem comigo conhecer a Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você vence o medo, mais você cresce e mais ousado você será. Porque Deus é poderoso. E eu já citei recentemente, pregando aqui, daquele jovem que, olhando o exército que o cercava, a cidade sitiada, o homem de Deus apenas fala assim: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ou seja, o medo só alcança nosso coração quando nós acreditamos que o perigo é maior do que aquilo que pode nos livrar. Quem verdadeiramente conhece Deus não tem medo. Por isso que a palavra de Deus é assim: o verdadeiro amor lança fora o medo. Sabe por quê? Porque o verdadeiro amor, aquele que verdadeiramente experimenta, aquele que verdadeiramente conhece, confia em Deus e não teme nada mais. Alguns têm medo da morte. Alguns têm medo de ser assaltado. Mas a Bíblia diz: não tema aquele, ou não tenha medo daquele que pode ferir a carne, que pode matar o corpo, mas tenha medo, temor daquele que pode exterminar o espírito. Deus é poderoso. E aquele povo teve medo. Mas Moisés, a primeira palavra é: não tenham medo. E olha que é um povo que já viu 10 pragas. Um povo que viu chuva de fogo. O rio se transformando em sangue. Pragas disso, pragas daquilo outro. E eles ainda estavam com medo. Outra coisa que Moisés fala para eles: fiquem firmes. Deus, ou Moisés poderia ter dito para eles assim, quando o exército vinha, poderia até ter dito para eles assim: peguem as suas armas, se preparem para a batalha. Mas olha só o que Moisés falou: fique firme e vejam o livramento que o Senhor lhe trará hoje. Eu quero dizer para você aí hoje, igreja, nem vou dizer para você se prepare para a batalha. O que eu vou dizer para você: fique firme. Não volte atrás. Nesse período de quarentena, não se afaste da presença do Senhor. Não pense nem um segundo tirar ou sair da igreja que você congrega. Não pense nisso. Deus não está falando para você lutar, Ele está falando para você permanecer. E só aquele que permanecer verá o livramento do Senhor. Porque aquele que foge nessa hora, ele é morto no meio do caminho. Porque aquele que permanece, esse encontra o livramento do Senhor. E ele ainda diz assim: porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. E essa palavra ela é muito significativa. Porque o que nós imaginamos, quando Moisés fala para um hebreu: você nunca mais vai ver o egípcio que hoje você vê, a gente já imagina o seguinte: todo esse exército que está vindo em minha direção, Deus vai exterminar e eu nunca mais verei esses egípcios. Sim, porque todos estes morreram afogados ali no mar. Mas, quem já ouviu essa frase? Muitas pessoas são tiradas do Egito, mas não tiram o Egito de dentro delas. Por mais, irmãos,
que eles não vissem os egípcios pessoalmente. Quando eles olhavam no espelho, eles viam pessoas que tinham costume do Egito. Sabe o que eu quero dizer? Porque tem pessoas que elas saem simbolicamente do Egito, mas continuam com as mesmas práticas. Eu desafio você, mais uma vez, em um momento você olhar no espelho e dizer para você mesmo o que você vê. Se o que você vê no reflexo do espelho é um filho, uma filha de Deus, ou se é alguém que ainda é escravo do pecado. O que Moisés está dizendo, além daqueles que iam morrer no mar, ele está dizendo, vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Ou seja, o processo de transição de Deus não é só para nos tirar do meio do inimigo, mas é tirar o inimigo do nosso meio também. Deus ele não quer só mudar você de lugar. Deus ele quer mudar o teu coração. Deus ele quer mudar a tua natureza. Ele não quer que você se misture mais aos egípcios. Agora você é povo de Deus. Então foi necessário uma geração. Foi necessário 40 anos para que eles não se parecessem mais com egípcios. Há pessoas, irmãos, que quando se convertem, e às vezes você está conversando com um novo convertido, eu já vivi essa experiência. A gente já deu oportunidade na igreja para uma pessoa recém-convertida. Ela tinha se convertido aquela semana, e a gente convidou ela para dar um testemunho na igreja. E aí ela foi dar o testemunho na igreja. Ela estava tão animada com a transformação que Deus tinha feito para ela, que ele chegou e falou assim, olha, eu estou feliz para... E falou um palavrão no culto. Por quê? Ele estava no processo de transformação. Ele tinha encontrado verdadeiramente com o Senhor. Só que a língua dele ainda estava com maus costumes. Ele era acostumado a falar palavrão. Então, às vezes é comum você estar na igreja, e às vezes tem um irmão lá, ele dá uma tropeçada no banco, na quina, eles lançam palavrão, por quê? Porque ainda está no processo ainda. Há pessoas que estão convivendo no meio de nós, e às vezes a gente tem práticas egípcias no nosso meio. E então Deus está falando aqui através de Moisés, porque permaneça firme, porque vai chegar um momento que você nunca mais verá esse velho homem que um dia já habitou na tua carne, porque agora é nova criatura. Nós somos a imagem de Jesus. E quando nós olharmos no espelho, nós não vamos ver mais um homem caído, nós não vamos ver mais um fracassado, nós veremos um homem ou uma mulher santificada, restaurada, lavada, remida pelo sangue de Jesus. Então, Moisés fala, não tenha medo. Para não ter medo, você precisa conhecer Deus. Se você conhece Deus, você não teme. Não teme ameaça, não teme crise, não teme nada, porque Deus é maior do que tudo isso. E se você permanece, você não precisa lutar. Tem pessoas que estão lutando, mas Deus ele fala apenas, permaneça. Agora não é época de lutar, agora é época de permanecer. Sabe por que não é época de lutar? Porque aquele povo no Egito era um povo construtor, era um povo agricultor. Durante os 40 anos no deserto, eles se tornaram um povo guerreador. Porque eles eram como ovelhas. Por isso eles foram conduzidos por Moisés, que era um pastor de ovelhas. Mas quando eles chegaram na terra prometida, Deus levanta Josué, que era um guerreiro. Agora é tempo de ser ovelha, mas vai chegar o dia de você ser um guerreiro. Agora é tempo de permanecer. Agora é tempo de se alimentar. Agora é tempo de se fortalecer. Agora é tempo de se firmar. Mas quando chegar a hora, o Senhor vai colocar uma espada na sua mão e você para conquistar aquilo que Ele prometeu. Então, acalme-se. O livramento já está a caminho.
O Senhor, Ele já ouviu, Ele já viu, e Ele já está interferindo. E então Moisés ainda diz no versículo 14: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se, acalmem-se, não se desespere. Pessoas têm entrado em desespero por situações que têm acontecido na sua vida. Lembre-se que o seu valor não está na sua forma, não está na sua condição, mas está na sua matéria-prima. Eu uso como exemplo uma aliança. Ela é feita de ouro. Essa aliança, ela tem um valor. E o valor não é porque é um ouro, ou porque é uma aliança, é porque ela é de ouro. O que vale essa aliança é o peso que ela tem em ouro. Então, essa aliança, ela pode ser amassada, ela continua tendo o seu valor. Essa aliança pode ser jogada no esgoto, mas ela ainda continua tendo o seu valor. Agora eu vou dizer uma coisa. Além do peso em ouro, o que dá valor a uma joia é quem a confecciona. Porque se você pegar, por exemplo, uma aliança de ouro, de tantas gramas, de tantos quilates, e você comprar em qualquer joalheria, ela pode custar, sei lá, R$1.000. Mas essa mesma aliança, desse mesmo quilate, desse mesmo peso, se você comprar, por exemplo, numa H-Ster, numa Bulgari, ela pode valer até 10 vezes mais. Porque mais do que o valor da matéria-prima, tem o valor daquele que a confecciona. Além de termos valor, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, temos o valor de que é o próprio sangue de Jesus que está sobre nós. Então, não se desespere. Não importa a forma, não importa a circunstância, não importa. O que importa é que nós somos chamados e escolhidos pelo Senhor para vivermos o novo de Deus. E eu quero orar com você nessa noite. E eu quero orar com você. Quero que você creia que Deus é maior do que tudo isso que tem nos acontecido. Talvez, agora, toda vez que você vai ouvir alguém falar, só fala de pandemia, de coronavírus, e quando não, está falando agora de política. Está falando do que aconteceu, que o ministro, que o presidente. Só que ao meio de tudo isso, tem a tua vida. No meio de tudo isso aí, você está desempregado. No meio de tudo isso daí, talvez você está num processo de divórcio. Talvez no meio de tudo isso daí, você está vivendo com uma enfermidade. E aí, você olha à tua volta, você vê tudo acontecendo. Mas começa a pensar assim, mas e eu? Aí você começa a pensar, R$600 não vai mudar nada na minha vida. Tem coisas que estão acontecendo agora, mas ninguém se importa comigo. Eu quero te garantir, baseado nessa palavra, Deus ele vê, Deus ele ouve e Deus intervém. Deus, como eu disse no início, ele age de maneira macro, ele age de maneira micro. O Senhor, diz a palavra, que a terra é o estrato dos seus pés. E Ele pode tocar o universo com as suas mãos. Ele é do macro. Mas também Ele diz, na sua palavra, que de uma maneira muito estranha, Ele te formou no ventre da sua mãe. Deus ele pode tocar ao universo e o infinito. Ele é poderoso para fazer isso.
mas Ele tem a delicadeza de atuar no invisível de uma célula, de um átomo. Deus, Ele pode interferir, Ele pode mover os continentes, mas Deus, Ele pode também exterminar um vírus, uma bactéria. O Senhor, Ele atua nas nações, e Ele está fazendo isso, mas também Ele pode atuar agora na sua vida, e Ele vai fazer isso. Então agora, acalma o teu coração, esqueça de todas as coisas que para trás ficaram, permaneça olhando para Cristo, não volte atrás, não tenha medo. O medo, como eu disse, só nos domina quando nós acreditamos que aquilo que pode nos fazer mal é maior do que aquele que pode nos livrar. Mas agora eu quero que fé seja depositada na sua vida agora. E eu te garanto, Deus é maior do que tudo. Deus é poderoso. Eles tinham 2 desafios. Eles tinham um exército poderoso e eles tinham um mar intransponível. Deus abriu o mar e Deus afogou o exército. Não tenha medo. Eles tiveram, mas a palavra que veio a Moisés aquele dia é a mesma que está sobre você. Não tenha medo. Fique firme e veja o livramento que o Senhor hoje lhe trará. E permaneça. Mude o seu comportamento. Se esforce. Não deseje mais o que é do mundo, mas busque se satisfazer com aquilo que é de Deus. Conte conosco como igreja. Busque a presença de Deus. Entre em contato, vai lá na página, lá, tem lá o número do WhatsApp, liga, fala, pastor, eu quero ajuda, eu quero oração, eu quero ser acompanhado, eu quero ser fortalecido, eu quero fazer parte desse povo santo, que crê no Deus que é maior do que os meus inimigos. Então você verá o livramento do Senhor. Quero te dizer, assim como eu, você não é normal. E nós não voltaremos a ser como éramos antes, porque o Senhor tem nos transformado. O Senhor, a cada dia, tem nos feito crescer, mover, porque Ele é bom. Enquanto nós adoramos, você fecha os teus olhos e você ora ao Senhor junto comigo. Comece a orar, Senhor, aumenta a minha fé. Eu creio, Senhor, no teu poder. Eu creio que tu és grande e poderoso, Senhor. Liberta-me. Que haja libertação com completa. Com a melodia, tu me secas com a canção. Seca o teu povo, Senhor, com o teu espírito agora, Senhor. De libertação. Haja libertação nessa noite, dos Senhor. Meus inimigos. Tu és grande, Senhor. Não tenho que temer. Deus é maior do que tudo isso, Senhor. Eu não sou mais escravo do medo. Você não é mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Deus muda a tua identidade. Eu não sou mais escravo do medo. Eu creio, Senhor, que o Senhor está libertando. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Deseje ser filho, filha de Deus nessa noite. Desde o ventre fui escolhido. Aleluia. Fui chamado pelo amor. Obrigado por isso, Senhor. Eu nasci de novo. Aleluia. Em tua família, o teu sangue flui em mim. Aleluia. Eu não sou mais escravo do medo. Não há nada que tememos, Senhor. Eu sou filho de Deus. Porque o Senhor é maior do que tudo isso, Deus. Eu não sou mais
mais escravo do medo. Aleluia. Eu sou filho de Deus. Somos filhos, Deus. Senhor, começa a gerar o novo na vida, Pai. De quem me ouve agora nesse momento, Deus. Aumenta a fé, Senhor, dos teus filhos, das tuas filhas, ó Senhor. Que eles creiam, Senhor, que eles não precisam voltar atrás, não precisam desistir, mas que eles permaneçam firmes, porque o Senhor peleja, Senhor, e haverá livramento, Senhor. Aleluia. Traz o Senhor essa força, Deus. Abre-se uma, pude passar por ali. Eu creio, Senhor, que o mar está se abrindo, Senhor. Meus medos se afogaram. O seu livramento já chegou, Deus. Fui resgatado e hoje posso cantar. Cantamos, que Senhor. Sou filho. Declare com a tua de boca, Deus. seja nos comentários, seja você falando. Declare que você é filho, que você é filha de Deus. Declare que você já não tem mais medo. E os meus medos se afogaram. Aleluia. Fui resgatado e hoje posso cantar que sou filho. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Eu sou filho de Deus. Se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, deixa isso registrado. Declara aí, digita aí no comentário se você pode, assim, eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Declara assim, eu já não sou mais escravo do medo. Eu já não sou mais escravo do pecado. Diz aí, fala assim, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu libertador, Jesus é o Cristo, Ele é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Declara isso sobre a tua vida, que isso fortaleça a tua fé. Deus, Ele não se esquece, Deus, Ele não se esquece de ninguém. O Senhor tem ouvido a tua oração, o Senhor tem ouvido o seu clamor. Agora permaneça, para que você veja o livramento do Senhor. Para que você veja o livramento do Senhor. Aleluia. Abre-se o mar, pude passar por ali. Abre-se o mar nessa noite, Senhor. E os meus medos se afogaram. Que não reste nenhum mais. Fui resgatado e hoje posso cantar. Cantamos, Senhor. Que sou filho de Deus, Senhor. de Deus. Sou filho de Deus, Senhor. Abre-se o mar, pude passar por ali. E os meus medos se afogaram. Aleluia. Fui resgatado e hoje posso cantar que sou Eu sou filho de Deus. 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 Aleluia. Aleluia. E eu quero deixar o último desafio para você. Como Moisés declarou para eles, vocês, a partir de hoje, nunca mais verão esses egípcios. Quando você tiver a primeira oportunidade de olhar no espelho, você declara para o que você está vendo, dizendo assim, eu sou filho de Deus. Você vai colocar isso que seja no seu status, você vai digitar nem que seja no seu comentário, você vai declarar isso dizendo, eu sou filho de Deus. Jamais verei esse egípcio que antes habitava aqui, porque agora passo a viver como filho de Deus, passo a me comportar como filho de Deus, passo a ser abençoado como filho de Deus,
porque a porção de suprimento do escravo é diferente da porção de suprimento do filho. O escravo, ele come com os porcos, mas o filho, ele recebe anel, roupa nova e banquete. Antes o suprimento era de escravo, o trabalho era de escravo, mas como filho, descansamos no Senhor. Ele batalha as nossas pelejas e o Senhor é aquele que supre as nossas necessidades. Que o Senhor te abençoe tremendamente, que o Senhor te abençoe de maneira tremenda, não como escravo, mas que Ele te abençoe como filho. E para você receber porção de filho, você tem que agir como filho, porque se você agir como escravo, você receberá porção de escravo. Mas até o escravo não passa fome, mas o filho, ele vive com a abundância da presença do Senhor. Eu quero declarar essa bênção sobre você essa semana e te convidar, permaneça conosco, permaneça fiel ao Senhor, permaneça firme, porque o livramento está a caminho. Amém? Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te conceda uma semana de conquistas, que não haja medo, mas haja mares se abrindo diante de nós, no nome de Jesus. Você fecha os teus olhos pela última vez. Que o grande amor de Deus Pai, o amor que envolve toda a terra, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma graça incomparável, e as doces consolações do Espírito Santo, esteja com você, que é filho, que é filha, hoje e todo sempre. E todos nós dissemos amém, amém. Antes ainda de encerrarmos essa live, nós vamos deixar aí alguns minutinhos, 2 minutinhos, para você se despedir do seu irmão aí. Despede de alguém que está assistindo com você, que não está na sala, não está no quarto com você assistindo, mas assim, Deus abençoe, que tenha uma semana abençoada. Declara a bênção sobre essas pessoas que estão aí. Acompanhe-nos pelas redes sociais, curta lá os vídeos, as nossas transmissões. Próximo sábado, culto de jovens, esteja conectado conosco aí para ouvir o novo de Deus para a tua vida. Deus abençoe, no nome de Jesus, e uma ótima semana. Amém.